Queridos, a paz de Cristo, que prazer uma vez mais estarmos aqui juntos para mais um episódio do Histórias que Edificam. Olha, hoje, como sempre, mas hoje com um tom muito especial, está literalmente imperdível. Você aqui se deparará com uma história marcada pela boa mão de Deus, por milagres, intervenções, surpresas inimagináveis. Não perca, desde já aí te peço para você já aí curtir, comentar e principalmente compartilhar. Chama aí 10, 20, 30, 1 milhão, divulga, porque essa história vai marcar a sua vida e você vai exaltar aquele que vive e reina para sempre. A minha expectativa para hoje está lá em cima. E até aqui quero, antes de anunciar a você o convidado especial, perguntar aqui ao meu amigo Wallace Araújo. Meu amigo, a sua expectativa para hoje? Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu pastor. Bom dia. Pelos nossos bastidores ali embaixo, eu já estou aqui sentindo a real presença de Deus. Eu tenho certeza que essa história ela vai mudar, vai virar a chave em famílias, em homens que rapaz, é uma história assim que eu tô impactado. Eu quero te convidar a não sair desse canal, tá? Escute, assista até o final. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você através da vida do nosso convidado. Já não quero perder tempo, quero aqui apresentar para você pastor, né? Eu já posso assim chamar, parece que a gente até se conhece, é fácil conversar, é fácil escutá-lo. Seja muito bem-vindo ao podcast em ação, pastor Marcelo Vital, que o Senhor te abençoe. Aqui é um lugar para o Senhor ficar à vontade. O Brasil e o mundo precisam escutar a sua história. Faça suas considerações iniciais, fica à vontade aí. Bom dia, meus amigos, pastor Gilson, pastor Wallace. Alegria muito grande poder estar aqui com vocês e poder compartilhar com esse trabalho tão lindo que vocês vêm fazendo através desse canal de YouTube, desse podcast. E eu espero que edifique vidas mesmo, né, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, onde a gente não conseguir pisar, que essa história possa entrar dentro de cada lar, edificar cada chefe de família, né, e fazer acreditar que existe um Deus que é poderoso para fazer todas as coisas. Muito feliz de poder estar aqui com vocês nesta manhã. Maravilha, meu amigo, a honra é nossa, de verdade, né? Assim, eu aqui quero só dizer para você que o pastor Marcelo é pastor presidente da Igreja Evangélica Catedral da Família aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Pechincha. E uma história muito marcante, mas certamente, né, o bispo Marcelo, pastor Marcelo, essa história não começou assim, né? Hoje a gente percebe que somos referências, as pessoas de alguma forma se espelham em nós, mas tudo isso é resultado da boa mão de Deus, né? E isso começa lá na tenra idade, esse ambiente de família, na casa. Eu sempre gosto de começar aqui, pastor, perguntando sobre essa fase inicial da infância. Porque hoje vivemos um tempo em que as famílias vêm sendo atacadas, né? Com muita veemência, muito assim, de modo muito sistematizado, e a gente entende que esse ambiente primeiro é fundamental na formação. Como foi, meu pastor, aqui, a sua vida enquanto infância, esse lar, né, da sua história, como foi esse momento para poder a gente entender um pouco hoje quem é o pastor Marcelo, né? Pastor, a minha infância, como a história de muitos, né? Muitos homens hoje, muitos jovens que tem hoje, foi muito difícil. Nascido e criado na zona norte do Rio de Janeiro, né? Eu fui o último filho do casamento, meu pai e minha mãe, e eles se separaram. E minha mãe entregou, nós somos 4 filhos do casamento, e minha mãe entregou nós 4 ao meu pai e sumiu. Meu pai criou a gente com muita dificuldade, né? Casou com uma outra pessoa que também tinha 5 filhos. Meu Deus. Então eram 9 crianças dentro de casa, só meu pai trabalhava. Foi uma infância muito difícil, muito dolorida, com toda a dificuldade do mundo. Meu pai nos criou e me deu uma direção. Ele, para todos os nossos irmãos, ele ensinou a trabalhar, a importância de ser um homem, né, comprometido com o trabalho, comprometido com o horário. E eu comecei a trabalhar com 12 anos, e nesse período que eu comecei a trabalhar, fazer um biquinho aqui, um biquinho ali, aí eu conheci minha mãe, né? Aos 12 anos eu conheci minha mãe,
E meu pai, assim, sempre muito gentil, muito generoso, querendo me aproximar. Mas aí eu comecei desde muito cedo, não estudei pouco, fiz só o ensino médio, né? Tive pouco tempo para o estudo, mas me dediquei muito ao trabalho, né? Desde os 12, comecei a fazer pequenos bicos, pequenos trabalhos, fui trabalhar no ônibus, vendendo bala dentro do ônibus, fui vender biscoito Globo no sinal, vendi amendoim, com muita determinação. Depois dos 12 anos, meu pai nunca mais me deu uma camisa. Meu Deus. Né? Me ensinou a trabalhar, me deu a vara e falou assim, vai pescar. Né? Fui pescar e Deus, assim, eu entendo hoje que Deus sempre esteve no comando de tudo, né? Porque a nossa história não era nem para... Por exemplo, eu não era nem para estar vivo mais, né? Nascido e criado em Cavalcante, entre ali o Morro da Primavera e o Morro do Urubu. Quem não se envolvia com o tráfico se envolvia com o assalto. O pessoal que é nascido e criado comigo, hoje eu conto no dedo de uma palma da mão e ainda sobra dedo que estão vivos. Então, assim, sempre foi um ambiente muito hostil, muito difícil, mas Deus colocou a mão sobre a minha vida. Eu conheci Jesus em 2004 para 2005, e eu acredito que a minha história começou a mudar ali. Quando eu conhecia Jesus, né, na Assembleia de Deus em São Cristóvão, comecei a servir a Jesus, a minha vida começou a tomar um outro rumo, uma outra direção. Deus começou a me conectar com pessoas diferentes, ambientes diferentes. Comecei a me dedicar muito à palavra, comecei a pregar a palavra, né, dar os primeiros passos ali no Evangelho com muita vontade de fazer a obra, de ganhar pessoas para Jesus. E aí, nesse meio tempo que eu conhecia Cristo, eu trabalhava como balconista da peixaria, no Mercado Zona Sul, eu trabalhava no Alto Leblon ali. Mercado de rua ficou muito ruim, porque a Guarda Municipal começou a dar muito em cima e a gente... O rapa, né? Essa show é coisa de bem, tá? Assim, se falou de rapa, eu entendo muito bem essa história aí. Isso aí, meu irmão. Recolhe a roupa, sai correndo. Saia correndo, meu irmão. Ele tomava o biscoito, quem tava no sinal quebrava tudo. E aí eu vi a necessidade de trabalhar de carteira assinada. Eu fui trabalhar de carteira assinada, trabalhei uns 2 anos no Zona Sul. E nesse meio tempo, trabalhando na Zona Sul, eu conheci Jesus. Tinha um cara ali atrás do balcão também, que trabalhava comigo. O nome dele era Gutenberg. Eu nunca mais vi esse rapaz. Esse homem, ele falava assim, Marcelo, todo homem ele tem um espaço no coração que é preenchido somente por Deus. Meu Deus. E eu ria dele. Mas em 6 meses eu me converti, aceitei Jesus. Essa parte aí, pastor, vamos segurar assim, a parte aí importante nesse encontro com Cristo, né amigo? Senão já vai, né, assim, porque realmente é bíblico, né? A boca fala que está cheio o coração. Verdade. Então essa aí é uma forma de mostrar que de fato o senhor teve uma experiência com Deus, né? Mas aqui, voltando aqui ao espaço ainda da família, da infância, essa relação aí de separação de seu pai e sua mãe, você aí comentou que... Você aqui com respeito, tá, pastor? Sim, claro, comentou que aos 12 reencontrou a sua mãe, a conheceu. E como foi essa relação, esse encontro, né? Assim, como... Difícil, meu amigo. Foi muito difícil, porque minha mãe tinha a vida dela, era casada com outra pessoa, tinha já 2 filhos, né? Tinha a vida dela, ímpia também, né? Nossa casa não tinha um cristão, nem do lado do meu pai, nem do lado da minha mãe. Então era... Essas questões todas, ninguém era evangélico lá? Ninguém servia a Cristo, ninguém conhecia Jesus, né? Então foi assim, foi uma alegria conhecer minha mãe, mas eu a conheci, mas mesmo assim eu não tive aquele apoio de mãe, né, cara? Real. Pelo que eu estou entendendo aqui, a gente não tem como não lembrar da Bíblia, né? José vive nesse ambiente conturbado. Irmãos que não eram da sua mãe, ele compartilhou de um ambiente com mais 5 irmãos que não eram da parte da família dele. Olha, imagina, depois de 12 anos ele conhece a mãe de sangue. Então, assim, é uma readaptação, E aqui, pastor, só tem liberdade. Amém. E isso edifica pessoas que estão aí nos assistindo agora. Você que
de repente não teve convivência com a sua mãe, com seu pai, existe um Deus que ainda que uma mãe que gerou o filho do ventre, esquecer dele, Glória o pai, a Deus. o que faz ele estar aqui, é porque ainda que ele não tivesse uma estrutura familiar, mas ele foi gerado por um Deus que soprou nas narinas dele o fôlego da vida. E é muito edificante para nossa vida. Hoje eu conheço, vocês vão conhecer o final dessa história até aqui, mas o senhor tá falando aí, eu tô te vendo hoje, sabendo quem é o Senhor, e eu tenho certeza, Deus existe. Deus existe. Ó, Deus existe. Para assim, né, reforçar esse ambiente aqui, a seriedade do programa, né? São histórias de pessoas, né, que não tem, né, que não é invenção. E eu, quando comecei aqui, meu pastor, a iniciar o programa, hoje é imperdível, né? Porque logo ao entrar aqui, na oração inicial que fizemos aqui... A presença de Deus é muito forte. Muito forte aqui. Eu me contive aqui para não chorar. Estou até arrepiado, como diz o novo aí, não é arrepiado, né? É muito forte. E eu percebi com clareza que hoje seria um dia diferente em função disso. E então. Mas, meu pastor, a despeito disso, assim, né? O senhor não foi neutralizado, né? Problema, dificuldade, família, essa coisa toda, mas avançou. Aí, enfim, tocou o barco. Sim, nessa dinâmica toda. Guerra, muita determinação. Sempre fui um homem muito determinado. Tudo que eu coloquei na minha mente de fazer, de executar, de agir, sempre deu certo, né? E hoje eu entendo, né, que Deus sempre teve um propósito na minha vida. Então. E eu me sinto feliz, né? Você falou de José, eu me sinto um José na minha família. Glória a Deus. Não porque eu fui vendido pelos meus irmãos, né? Sim. Mas porque Deus me levantou para poder mudar a história da minha família, ser uma estrutura para minha família, para o meu pai, hoje para minha mãe. Né? Então, assim, existe um Deus que pega o homem no monturo, que pega o homem lá na sarjeta, pega no meio de uma família ímpia, como ele fez com Abraão, e faz ele príncipe, faz ele se assentar entre príncipe e princesa da terra. Deus é fiel. Deus é fiel, né? Deus é maravilhoso. Para a gente não perder esse adendo aqui, tem algo importante aqui. Ele disse que no meio dessa história dele, disso tudo, apareceu alguém lá no trabalho dele para falar de Jesus. O engraçado é que esse alguém não é o percursor da história, não é o protagonista da história dele, assim, mas é a peça primordial. Né? Quando o senhor estava falando, me veio um texto bíblico na mente aqui, Lucas 7,36, quando a mulher pecadora fica sabendo, o texto está escrito, e sabendo que Jesus estava na cidade. Não tem o nome da pessoa que a falou. Então, não tem o nome da pessoa que pregou Jesus para ela. Não estava no cartaz, não estava no banner. Mas foi uma pessoa que se disponibilizou. Ou uma notícia. A notícia chegou, né? E mudou a história da vida dessa mulher. Eu queria, assim, os anônimos, cara. Esse programa aqui é para essas pessoas. Aqui, nós estamos aqui para pregar Cristo. Glória a Deus. Você que não tem oportunidade de estar com o microfone no altar da tua igreja, você que não está em evidência, mas você é pregador, pregadora, é ministro do evangelho aonde Deus te plantar, seja no teu trabalho, seja nas ruas, seja no trem, continue esse chamado, porque através desse chamado Deus levanta histórias e vidas como a vida do pastor Marcelo. Só uma aplicação bíblica, porque... Aí, meu pastor, nessa dinâmica toda, o senhor teve aí esse contato com Cristo, enfim, né? O senhor comentou aí, comentário. Assim. Muita dificuldade com minha mãe, né? Comecei a ter aquela proximidade com ela, né? E aí, mesmo assim, tentando se aproximar, aquela distância, a gente passou a ter contatos. Eu ia lá, Dia das Mães, meu pai sempre obrigou. Tinha vezes que eu não queria ir, essa era a realidade, porque eu já estava um adolescente, há 15 anos, 16 anos, eu entendia que eu não precisava de ir, porque eu já tinha minha vida, já trabalhava, já tinha meu dinheiro. E o meu pai sempre plantou isso, tem que ir lá, né? E eu até os 18 anos ali, eu sempre ouvi muito meu pai. Claro que eu tô aqui já, né? Já olhando lá para frente, né? O senhor é pastor da Igreja Evangélica Catedral da Família, né? Catedral da Família. Tem um manto aí nesse motivo, né? Vamos chegar lá para mostrar essa grandeza aí, esse mover, esse resgate poderoso de família, né, pastor? Mas aí o senhor teve esse encontro com Cristo. Meu irmão mais velho conheceu Jesus. Ah, sim.
conheceu Jesus e eu passei a avaliar a vida dele, né? Eu fiquei 1 ano olhando ele. Olha só. E aí a gente tinha ideia, há 21 anos atrás, a gente tinha ideia de que crente tinha que andar de calça, chinela havaiana e blusa. Não. E aí eu passei a ver meu irmão... Já dormi muito de calça comprida, tá? Corta aí. Brincadeirinha. Vamos lá. E aí eu passei a ver, meu irmão andava de camiseta, de bermuda. A vida dele não mudou muita coisa. Ele parou de praticar pecado, deixou de beber, passou a ter uma vida reta, uma vida íntegra. E isso mexeu comigo, me impactou. Depois de 1 ano ele em Cristo, na verdade, nesse meio tempo, ele saía para trabalhar às 3 da manhã e deixava o rádio ligado no louvor. E eu não falava para ele. Eu chorava ouvindo aqueles louvores. Meu Deus. De madrugada. Eu não falava para ele, mas eu chorava. O Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida ali, né? E aí, depois de 1 ano, eu resolvi visitar a Assembleia de Deus de São Cristóvão, em Monte Gerezim, dentro do Jacaré. Meu Deus. Lá no azul do Jacaré. E aí fui numa quarta, chorei muito nesse culto, voltei no domingo e me entreguei a Jesus ali. Glória a Deus. Entreguei a Jesus e, assim, a minha história começa a mudar realmente a partir desse momento, né? Entre ali 2004 e 2005, que eu conheço Jesus e aí eu começo a me posicionar de uma forma diferente. Foi tudo muito rápido, larguei tudo. Primeiro batismo eu já me candidatei a me batizar. O pastor dirigente na época ficou assustado, não quis deixar. Qual o nome dele? Lembra o nome dele? Pastor Carlos Alexandre. Carlos Alexandre. Pastorzão, ganhador de almas. Não sei nem... Hoje parece que ele dirige uma igreja também, é um pastor presidente, mas tem anos que eu não tenho contato com ele. Mas ele ficou com medo de deixar eu me batizar e eu fiz o meu irmão se responsabilizar pelo meu batismo. Rapaz. Eu falei, meu irmão, parei de pichar, parei de beber, larguei a namoradinha, eu quero Jesus, eu quero mudança, eu quero transformação. E aí, até na última semana ali do batismo, ele ainda teve aquela resistência, mas aí meu irmão pegou e chancelou e eu consegui me batizar. Me batizei em dezembro de 2005 e aí comecei a servir a Jesus, a vida mudou, o ambiente mudou, fui morar sozinho, né? Aluguei minha primeira kitnet. Com quantos anos, pastor? Você? Com 21 anos. 21 anos eu fui morar sozinho. E aí parece que a minha vida começou a dar engrenada dali, porque a kitnet que eu aluguei, o camarada me chamou, perguntou se eu queria comprar ela. Eu falei, eu não tenho condição de comprar a tua kitnet. Pagava R$500 de aluguel. E aí ele falou assim, rapaz, eu vou te vender ela como se você estivesse pagando aluguel. E aí eu peguei, falei, que isso? Ele me dá R$1.000 de entrada e o restante você me paga com R$500 por mês e paga até você quitar. Chamou a família dele, chamou a esposa, chamou o filho, que hoje o filho é minha ovelha. Olha hoje só, nós ganhamos o filho para Jesus, batizamos ele nas águas, está lá servindo com a família lá com a gente. E aí o senhor Arley me vendeu dessa forma, fez um documento lá de gaveta ali, compramos. E aí a minha vida começou a mudar, conheci o network, o marketing multinível, comecei a trabalhar com marketing multinível, a minha mente mudou, passei a ler muito livros e aí eu me tornei um empreendedor de verdade. Quando a minha vida começou a virar, eu peguei essa kitnet e eu vendi da mesma forma que eu comprei. Que isso, mano. Um casal novo recém-casado, muita dificuldade. Eu falei, vendi da mesma situação, me dá R$1.000 e me paga R$500 por mês. Então a minha vida começou a virar ali. Me mudei de Cavalcante, me mudei do ambiente, fui morar em Jacarepaguá, já aqui na estrada Grande Rio, sozinho, servindo a Jesus, passei a pregar e o ministério começou a crescer, começou a frutificar. As coisas ainda era bem pequenininho, os negócios, né? Ali o senhor já começou a ser consagrado na igreja? Sim, fui a diácono, fui a presbítero, fui evangelista local. Depois eu fui evangelista pela convenção em Madureira já, né? Que eu já tinha saído, 3 anos depois eu saí de São Cristóvão, fui para Madureira. Fui evangelista pela convenção, já pregando o evangelho. E aí, nesse momento que o ministério está crescendo, os meus negócios também começaram a crescer também. A gente está casado, evidentemente, né? Antes de estar casado, antes solteiro. Inclusive, o pastor inicial, ele pegava muito no meu pé, porque
Naquela época não era bom, né? Não era bom. aparecer. Evangelista. Exatamente, entendeu? Então Hoje, né? ficava muito no meu pé, porque eu era solteiro e tal. Tinha que casar, mas eu queria Deus, mergulhado em Deus. E daí eu peguei, conheci a minha esposa, né, que é a Andressa. Eu acho que a minha vida, ela é um divisor de águas, né? Antes da Andressa e pós-Andressa. Porque a minha vida realmente mudou quando Deus me deu, assim, me fez me sentir pertencido a uma família. Eu tô aqui me contando aqui em lágrimas, tá? Assim, tô te ouvindo aqui, passou muito sentido aqui, tocado, assim, pela sua história. Assim, né? Eu tô te ouvindo, mas estou aqui só que confessar, me contei para não chorar aqui, né? Glória a Deus. Essa parte que você comentou aí da casa, você comprou por R$1.000 de entrada e 500 a perder de vista e depois retribuiu como um ato assim, de reconhecimento, de abençoar, assim, isso tem a ver com mudança de mentalidade, né? Assim, às vezes a pessoa, Deus projeta, honra, é aquela pessoa que é cristã, evangélica e dá uma oferta de R$2 aqui para poder dar uma referência. Aí Deus abençoa, prospera, projeta, ela continua na igreja dando uma oferta de R$2. É porque mudou de posição, mas não mudou de mente. Ela continua sendo muito miserável ainda. Verdade. Avarento. Tem que entender o momento, porque para, de fato, a vida mudar, tem que mudar aqui dentro, né? Eu vindo aqui o senhor aqui, eu estou aqui tocado. Eu falo lá na minha igreja que eu sou dizimista desde quando aceitei Jesus. No primeiro mês eu já devolvi meu dízimo. E eu lembro até hoje, meu primeiro dízimo foi R$52. Meu Deus, forte. Então, não tem a ver com valor. Tem a ver com honra, com princípio. Tem a ver com honra. Todas as vezes que Deus encontra no coração de um homem alguém que deseja honrá-lo, ele abre os céus sobre a vida dessa pessoa e muda de fato e de verdade. É nítido a liberalidade na vida do senhor. Né? Glória a Deus. Pouco tempo aqui é nítido, dá para ver que o senhor não tem preso a nada. O senhor entende que veio de Deus, é para Deus, vai voltar para Deus. E aí, cara, não tem como. É um princípio, né? É princípio de honra. Nessa mudança aí do senhor, né? A sua esposa entrou no cenário. Sim. E ao mesmo tempo me parece que também essa veia do empreendedor, dos negócios. Começou a crescer muito rápido também. Como foi essa questão assim, meu pastor? A veia empresarial me trouxe um dano, né? Eu não tive cabeça e eu acabei afastando do evangelho, né? Jovem, solteiro, acesso a dinheiro, não tive cabeça, né? Família muito pobre e inclusive hoje eu percebo que é a grande dificuldade das pessoas que Deus pega do nada, né? E eleva o nome da pessoa, faz a pessoa crescer. Lidar com essa nova realidade. É muito difícil. Eu acredito que essas pessoas onde Deus botou a mão tem que procurar uma ajuda de um psicólogo, preparar a mente dela para poder viver algo grande sem abrir mão do chamado, sem abrir mão do ministério, né? Porque como a minha vida começou a crescer e eu era sozinho, a minha família sempre foi muito aberta. Meu pai, né, teve outra família, meus irmãos, cada um foi viver a sua vida, então minha família sempre foi muito aberta. Então era eu no meu lado, meus irmãos no lado deles, cada um por si, e a gente se reunia uma vez no ano só, para poder, no Dia dos Pais, 2 vezes, Dia dos Pais e aniversário do meu pai. Então, eu não tinha aquele vínculo, eu não tive aquela base familiar, além de ser só eu e meu irmão no cristianismo. Então, assim, quando a minha vida empresarial começou a virar muito, eu não tive cabeça e acabei saindo do evangelho. E fui viver minha vida. E nesse momento eu conheci minha esposa. A minha esposa não era crente. Minha esposa é uma pessoa maravilhosa, mas não conhecia Jesus. Passamos um ano juntos e eu revelei para ela que eu era cristão, que eu era quase pastor. Ela tomou um susto. Ela, você? E eu tive que pegar um vídeo antigo no YouTube. Pra mostrar, provar. Mostrei para ela, eu pregando, sem barba, careca, de terno, gravata. Ela ficou assustada. Eu falei assim... E eu falei para ela, eu preciso voltar para Jesus. E eu preciso que você vá comigo. Aí ela falou assim, eu vou porque você precisa. Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada de errado com ninguém. Você precisa. Eu vou te acompanhar. E aí eu voltei para Jesus e voltei para Irajá novamente. Assembleia de Deus Freguesia de Irajá. Isso em que ano, mais ou menos, pastor? Aí foi em 2015. 2015 já. E aí ela... Volta comigo para o evangelho
volta comigo pro evangelho. E... Já casado com ele? Não, a gente morava junto, tava, né, sem casamento, voltei para Jesus. Primeira coisa que o pastor Nilton falou, você é uma potência na mão de Deus, precisamos casar. E aí corremos ali, ficamos ainda 1 ano, fizemos o curso Casados para Sempre, antes de casar. Ela conheceu Jesus no curso. O curso Casados para Sempre foi um divisor de água na nossa vida. Porque a minha esposa, ela literalmente conheceu Jesus dentro do curso. Meu Deus. A ministração ali muito forte e o Espírito Santo pegou ela ali na sala de aula ali, né? E ela aceitou Jesus e abriu o coração. Entendeu que eu tinha um ministério, que eu tinha uma chamada e resolvemos casar. Casamos em 2016 e aí a vida começou a melhorar, né? Ela começou a caminhar, mas aí minha vida empresarial cresceu muito mais, meu amigo. Deu um outro salto. Minha vida empresarial, e eu mais uma vez falhei. Roubou seu tempo. Roubou o meu tempo. Eu comecei a deixar de ir para o culto dia de quarta, comecei a dar desculpa aos domingos, o pastor, ia só dia de ceia. E, meu irmão, é o que eu falo hoje, a brasa fora da fogueira, ela apaga. Né? Então, as coisas da vida, as coisas da terra, ela começa a ocupar até o espaço que é do céu. E aí eu peguei, fracassei de novo e... fui viver minha vida em 2017 para 2018 ali. Eu fui viver minha vida de novo e eu acho que foi pior. Como a Bíblia orienta, né? Quando a gente se afasta, volta 7 vezes piores, né? 7 é espírito pior. E eu vivia a maior decadência espiritual e familiar também. Porque o projeto do diabo sempre foi destruir a minha família, porque eu nunca tive uma base familiar. Hoje eu sou casado, tinha uma filha na época só, então ele está vendo que está se construindo uma família estruturada. Minha esposa conheceu Jesus. Nisso que eu saio, ela se aproxima mais da cruz e ela vira a coluna dentro de casa. Esteio, né? Que fantástico, né? Que história maravilhosa. Minha esposa virou literalmente a coluna de oração dentro de casa, monte todo dia, e eu vendo aquilo constrangido, porque eu apresentei Jesus para ela. Era para mim estar fazendo aquilo tudo. Mas ela se posicionou como a coluna de dentro de casa, viemos morar na Barra, e aí ela se filiou aqui a filial da Devec Recreio, ficou 4 anos aqui na Devec Recreio, sozinha guerreando. Meu Deus. Monte todo dia, consagração, oração, e eu trabalhando. E chegou um período, em 2023, que ela não aguentou mais. Tem 2 anos que Deus começou a fazer essa mudança, que eu chamo de mudança radical na minha vida. Em 2023 ainda ali, na verdade em 2022, a Júlia ali, o Estevão já tinha nascido, tinha 2 meses, 3 meses, que é o filho do meio, e aí o Estevão pegou Covid, bronquiolite, pneumonia e ficou 21 dias entubado no CTI. Da pandemia? Que tempo? No tempo da pandemia, já em 2022. E aquilo ali mexeu muito comigo. Fez você parar. Fez. Aquilo ali me neutralizou e eu não sabia para onde ir. Fiquei uns dias ainda relutando e um dia eu fiz uma oração em casa sozinho, porque eu não queria demonstrar para ela que eu estava me aquebrantando. Querendo ser duro, né? Querendo mostrar que estava de pé. Mas eu fiz uma oração. Falei, Deus, eu estou afastado, todo errado, sujo, cheio de pecado, mas eu não vou na igreja católica, eu não vou na Umbanda, eu não vou na mesa branca. Eu fiz essa oração, falei exatamente assim com Deus. Eu não vou procurar outra fé, porque eu sei que quem morreu na cruz por mim. Glória a Deus. Quem morreu na cruz por mim foi Jesus. Então quero pedir a tua misericórdia, Senhor. Olha para minha casa. E eu fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, se o Senhor devolver o meu filho, que é uma promessa. Meu Deus. Meu Deus. Se o Senhor devolver o meu filho, que é uma promessa para nossa casa, o Senhor prometeu que ele viria para restaurar todas as coisas. Aleluia. Se o Senhor devolver o meu filho, eu cancelo minha festa de 40 anos. Eu nunca tive festa. Eu resolvi fazer uma festa de 40 anos. Nunca fui de comemorar aniversário.
Mas eu estava bem animado com os resultados dos negócios e eu queria fazer uma festa. Eu estava programando uma festa muito grande de 40 anos, festa ímpia, né? Eu falei, se o senhor devolver o meu filho, eu cancelo a festa. Se o senhor devolver o meu filho, o aniversário dele de 1 ano, não vai ter uma bebida alcoólica. Não vai ter nenhum tipo de bebida, senhor. Eu não falei que eu voltaria para ele. Eu falei que cancelaria a festa e não teria bebida na festa dele de 1 ano. Meu filho ficou praticamente morto. 8 dias. Entubado, inchando com a medicação. Qual a idade que ele tinha? 2 meses. Meu Deus. Não tinha musculatura para resistir àquilo tudo. Meu Deus. Não tinha musculatura para poder resistir tudo que ele passou. Mas aí eu falei para minha esposa o seguinte, falei assim, olha só, todo mundo querendo saber dele, ela não deixava ninguém no hospital, só ficava ela de noite e eu de dia. Ela de noite e eu de dia. Eu falei, vamos fazer o seguinte, todo mundo perguntando como ele tá, a gente vai falar que ele tem alta amanhã. E a gente começou a gerar, mas por quê? Eu falei, porque a gente vai gerar fé no pessoal. A gente vai gerar fé na nossa família, nós vamos gerar fé nos nossos amigos. Porque se a gente falar a real situação do Estevão, vai ter uma fé negativa. Eles vão entender que a qualquer momento a gente vai sepultar ele. Mas se a gente nutrir eles de fé e falar que amanhã ele vai ter alta, ele vai criar expectativa positiva. E um vai falar com o outro, amanhã o Estevão está aqui. E nós ficamos 21 dias falando, amanhã ele tem alta, amanhã ele tem alta, amanhã ele tem alta. E Deus recebeu o voto. E eu não falei para ela do voto. Eu fiz o voto sigiloso, eu e Deus. Até porque eu fiquei com medo de não conseguir cumprir o voto. Mas quando Deus restaurou a saúde do meu filho, quando Deus devolveu o meu filho, a primeira coisa que eu fiz, cancelei a festa. Cancelei a festa. Quando eu falei para ela que eu não ia ter mais festa, e não falei o motivo também, só cancelei. Quando eu falei, ela jubilou, celebrou a Deus. Ela estava orando muito para essa festa não acontecer. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, meu amigo. Ele é maravilhoso, né? Como ele sabe, é claro, a chamada na vida do Senhor muito forte. Verdade. O diabo tentando ceifar a vida do Senhor. Tentou e para tanto, né? Até usando até o seu sucesso profissional. Sim. Mas Deus não tem jeito, te carimbou, meu amigo, não tem jeito, né? Fez a de marca tudo para poder se chamar, está aqui contando. E o Senhor, pessoalmente, fez um voto com Deus, só que lá no silêncio, uma esposa abençoada, clamando, orando, ao mesmo tempo que Deus te ouviu, também atendeu a sua esposa. Esse Deus, o amigo Wallace, que sabe trabalhar assim, de mil maneiras, né? Deus é terrível. Ele mexe com todas as peças ao mesmo tempo, Verdade. assim, essa dinâmica desse Deus maravilhoso que nos encanta. Servimos a Deus não é porque Ele pode nos abençoar, não, é porque o que Ele é maravilhoso, indescritível, esse Deus que assenta num alto sublime trono, Glória que é capaz de ouvir a tua oração e te abençoar. E isso, né? Só que feliz aqui, feliz. Eu queria acrescentar algo aqui, que assim, muito motivado por Deus mesmo, né? Pelo tempo. O senhor nunca me disse, é a primeira vez que nós conversamos hoje pessoalmente. Sim. O senhor nunca me disse nada que o senhor passa em relação à crítica. Mas é o Espírito de Deus que está aqui muito vivo dentro do meu coração para dizer para você: não critique ninguém que está numa posição pelo teu ponto de vista. Eu tenho certeza que alguém possa estar pensando como pode uma história de 2023, o pastor hoje ser um pastor presidente. O ministério dele começou em 2005. Verdade. Existe um processo por trás dos bastidores que nem todo mundo vai ter acesso. Verdade. Então, assim, eu não sei por que eu estou falando isso. Aliás, eu sei. Mas não critique uma história que você não conhece o que está por trás das portas. Não critique um nome. Brigue com qualquer coisa, mas não brigue com aquilo que Deus levantou. Glória a com Deus. Aquilo que Deus colocou à mão. Você que faz parte da catedral da família. Não tenha dúvida que foi a boa mão de Deus que colocou o anjo da igreja naquele lugar. Aleluia. Eu estou dizendo isso aqui debaixo de um temor de Deus. Porque a divisão, ela não subsiste. Verdade. E se você tem dúvida,
Se você tem dúvida do pastor que está sobre a tua vida espiritual, se você tem dúvida do chamado que Deus chama, faça um gabinete, tire dúvidas, pergunte, porque eu, conhecendo o Senhor agora, eu tenho certeza que foi a mão de Deus. Deus não precisa do tempo do homem para realizar o que ele tem. Deus não precisa dos critérios do homem para realizar. Deus faz a hora que ele quer. Deus chama a hora que ele quer. E o que me chama a atenção nessa história é, José nasceu em Padã. Eu tenho certeza que José é a marca da Bíblia na tua vida. José nasceu em Padã Arã, mas ele é conhecido como José do Egito. Aonde você nasceu, aonde as tuas raízes foram criadas, o embrião da tua família nasceu, não significa que será o ponto final e adjetivo sobre o teu nome. Existe um outro homem aqui. Aquele homem que nasceu lá naquele bairro, naquele contexto, não é o mesmo homem. Eu estou falando hoje com o pastor presidente de uma linda igreja. E eu estou falando hoje com um homem lavado e remido pelo Espírito Santo, que o Senhor colocou naquele lugar. Eu queria dizer isso aqui porque assim, é Deus, cara. Não, assim, eu não tenho dúvida que o tempo... Do ponto de vista aqui humano, pastor, assim, né? Assim, há um espanto, né? Sim. Porque eu sou Como pode? 2023, 25 já é pastor presidente de uma igreja, como se fosse... Começou agora. Sabe o que eu falo pro meu povo? Deus é Deus de voto. Deus é Deus de voto, porque eu fiz um voto com Deus. Eu falei, se devolver o meu filho, eu cancelo minha festa, não tem bebida no aniversário de um ano dele. Eu ainda falei, vai ser um culto e ações de graça com toda a nossa família e nossos amigos num salão de festa maravilhoso. Meu Deus, que benção. Eu falei assim com Deus. E aí, quando Deus devolve o meu filho, eu cancelo a festa e aí a gente corre... Depois de uns meses, não voltei para Jesus. Mas a gente vai fechar o aniversário dele de um ano. Minha esposa não sabia do voto. Sentamos no salão para poder fechar. E a mulher do salão, a menina do salão falou, seu Marcelo, você tem direito a tantas caixas de cerveja, já incluso no pacote, e você tem direito aqui a tantas garrafas de uísque, de vinho. Eu falei assim, pode tirar tudo. Aí a minha esposa tomou um susto. Aí ela... Mas, eu não posso bater no valor da festa. Eu falei assim, não, mas pode tirar. Não vai ter bebida na festa dele. Aí minha esposa não falou nada. Fechamos a festa e mandei cancelar a bebida da festa. Sendo que eu faço aniversário 10 de abril. E o meu filho faz aniversário 19 de abril. Meu dia também? Meu dia. 10 de abril? Caraca, cara. 10 anos, dia 10 agora. Dia 10, eu também. Tem aniversário da minha esposa. A gente casou no dia 10. Que bênção, que maravilha. E aí eu faço 10 de abril, meu filho faz 19 de abril. Mas eu voltei para Jesus dia 4 de abril de 2023. Então eu já passei o meu aniversário cristão, crente, e passei o aniversário do meu filho crente. Mas não falei para ninguém, fiquei crente em casa. Honrando o voto. Honrando o voto. Na verdade, Deus me pegou por causa do voto. Deus aceitou o voto e fez além do voto. Me entregou meu filho e me resgatou novamente. Olha só para poder reforçar, ó. Quando Jacó sai da casa dos pais, por conta do dilema lá com Esaú e tal, meu Deus. Em Betel, tem aquele encontro da escada, faz o voto e tal. 20 anos depois, depois, Deus se manifesta para Jacó em sonhos. Eu sou o Deus de Betel. Aquele voto lá atrás de 20 para Deus, cara, tava aqui claro, mano. Então, claro. Chegou o tempo de voltar, depois de 20 anos, né? Ele voltou. E eu fiquei quase 5 anos, né? E aí Deus e a forma que Deus me busca dentro de casa, eu não ia à igreja, tá? Em 5 anos eu conto nos dedos quantas vezes eu fui num culto e geralmente eu vinha aqui na Devec Recreio também. Às vezes um amigo pregador vinha tal, e eu vinha ouvi-lo dia de segunda. Então eu conto nos dedos quantas vezes eu fui a um culto depois que eu afastei. Mas eu estava vivendo um tempo tão ruim. Eu tinha feito voto em 2022 com Jesus, com Deus. Deus devolveu o meu filho. E em 2023 eu estava passando a maior crise do meu casamento. Porque chegou o tempo que a minha esposa não estava aguentando mais. E ela falou, chega, basta, não quero mais. Vou viver minha vida. Você não quer nada com Deus, você não liga mais para sua família. Mas ela não sabia a guerra que estava dentro de mim. Né? Eu não falava para ela, eu dava de durão. Mas eu entendia que se eu perdesse a minha família, a minha vida estava arruinada. Então, há 2 anos atrás, seu casamento estava acabando? Estava acabando, há 2 anos e meio atrás. Há 2 anos e meio atrás, meu casamento estava acabando. E eu fiz uma oração dentro de casa, no dia 4 de abril de 2023. Dentro do quarto de hóspede, eu dormi no quarto de hóspede. Eu falei, Deus, eu estou todo errado. E eu reconheço isso.
Eu destruí essa família com as minhas próprias mãos. Glória a Deus. Mas se o Senhor falar comigo, me der uma direção, eu insisto. Mas se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou embora amanhã. Eu estou errado, ela está certa, mas eu não vou morrer de depressão aqui dentro. Eu quero ver os meus filhos sendo criados, nem que seja à distância. Então, Deus, se manifesta aqui nesse quarto. Se materializa. Fala comigo de uma forma teofânica, num sonho, me acorda. Faz de alguma forma, Senhor, mas fala comigo hoje. Botei Deus na parede. Se o Senhor não falar comigo hoje, amanhã eu vou pegar minhas roupas cedo e vou para casa de praia e eu não volto mais. Porque eu também não quero acabar com a vida dela. E eu fui dormir. Ela foi no aniversário da filha do meu sócio. Era uma festa de criança. Ela pediu para mim não ir, que a gente não estava bem. Ela falou assim, nós não estamos bem. Eu não vou lá pagar de casada se a nossa família não está bem. Se você for, as crianças não vão. Eu tive que ficar em casa. E aí eu fui dormir e fiz essa oração. Ela chegou 11 e pouca da noite em casa, um casal de pastor. Ligou, levantei, sem camisa, de bermuda. Fui lá abrir a porta para ela. Ela falou assim, trouxe um casal de pastor para orar. Eu falei assim, não quero oração. Eu tô com sono e quero dormir. E eu entrei pro quarto de hóspede. Era a resposta. Eu vi a pastora orando. Ó a oração da pastora. Deus, toma o Marcelo nas tuas mãos, chefe dessa casa, dessa família, tá cansado, vai trabalhar amanhã. E o Espírito Santo entrou numa forma de vento dentro do quarto. Meu Deus. E falou assim, eu vim falar com você. Você não pediu? E eu me assentei na beira da cama. Tomei um susto. O Espírito Santo falou novamente, você não pediu para vir falar com você? Eu vim falar com você. Levantei correndo, botei uma camiseta e saí. Quando eu saí na sala, Deus tomou ela em profecia. Eita. Meu filho. Rapaz, que coisa linda. Tu não mano. pediu para falar com você? Olha. E aí começou. É como se Deus tivesse pegado uma perna de 3. Toma. Quem era você antes da minha mão? Como você vivia antes do meu espírito sobre você? Te dei uma família, te dei uma casa, mudei tua estrutura financeira. Você está indo para o inferno e está levando uma geração para o inferno junto com você. Mas te digo, basta. Ou você se conserta hoje ou você desce. E eu me joguei no chão, meu irmão. Eu senti que Deus foi falar comigo mesmo. Deus ouviu a oração. Me joguei no chão ali, comecei a chorar e aí Deus pegou ela. E você, minha filha, quantas vezes eu te falei, te cala. E você falou. Mas te digo, sou o Deus do perdão. Escolhi essa casa com um propósito. Tenho eu um projeto com esta casa, mas está nas tuas mãos o direito de escolha. Eita. E aí ela começou a chorar também. Aí a pastora, Deus terminou de usar a pastora, e a pastora falou assim, quero orar pelo casal. E ela não quis abraçar. Estava muito ferida, minha esposa. Sim. Ela não quis abraçar. A pastora falou assim, você não me chamou para orar? Eu vim orar pela família, não sei nem o que está acontecendo, mas eu vim orar pela família. Dá a mão ao teu esposo. E aí, quando ela me deu a mão, ela começou a chorar, eu abracei ela, a pastora começou a orar. Deus, toma essa casa nas tuas mãos, restaura, faz tal. E ela começou a chorar de soluçar. Meu Deus. Foi uma libertação. É uma libertação, é verdade. Foi uma libertação. Meu Deus. E ela começou a chorar de soluçar. E aí, quando a pastora terminou de orar, eu me assentei no sofá, a pastora falou assim, eu não lhe conheço muito, mas eu conheço a tua história. Você conhece mais de Bíblia do que eu, e eu não vou insistir. Você quer voltar para Jesus? Me joguei novamente de joelho no chão. Aleluia. E levantei a mão cansada ali na sala do nosso apartamento. Confessei Jesus. E aí a minha vida começa a mudar a partir daí. Foi um giro de 360 muito, muito forte. Porque no dia seguinte eu queria ir embora. Se Deus não falasse, mas Deus falou. Falou. E falou de modo poderoso, né? De uma forma poderosa. E aí ela levou os pastores lá no estacionamento, voltou, queria conversar. Eu falei, eu não tenho nada para falar, porque você já sabe de tudo. Eu não tenho o que falar. Ela, mas você aceitou Jesus? Eu falei, aceitei. Mas você vai mudar? Eu falei assim, vou. Primeiro por mim, que eu estou indo para o inferno. E segundo porque eu amo minha família. E aí ela, então vamos conversar. Eu falei assim, não é o momento da gente conversar. Ela foi pro quarto dela, eu dormi no quarto de hóspede, ainda dormi mais 2 dias no quarto de hóspede. E aí ela começou a abrir o coração. Nesse do abrir o coração dela, a gente começou a fazer o culto em casa. Meu Deus. Família dela destruída, parte de mãe e tal. Minha família destruída, meu irmão que me ganhou para Jesus, afastado. E aí Deus começa um avivamento dentro da nossa casa. Deus começa um avivamento dentro da nossa casa. Ganhei meu irmão de volta para Jesus, meu sobrinho que nunca tinha conhecido Jesus, ganhamos ele. Tudo muito rápido.
Tudo muito rápido, um culto de 15 dias. As pessoas começaram a pedir o culto toda semana. Poxa, eu tinha que fazer toda semana, mas já dava 60 pessoas dentro de casa. 20 crianças. Tava uma loucura dentro de casa. Amigos que... E o Estevão no meio. O Estevão no meio. No meio. Se você vê o Estevão hoje, nem parece que o Estevão passou o que passou. Rapaz, que interessante, né? Desse turbulhão de problema, Deus entra, restaura e começa um culto na sua casa. Começa um culto para a restauração da nossa família. E o povo chegando. Deus tira ele da terra, afasta, dá o que ele não teve, uma família. Deus toca no bem mais precioso para tratar a vida dele e da esposa. Deus restaura o filho, é igual fez com Isaac. Na verdade, não ia matar ninguém. Era só para provar a fé de Abraão. Verdade. E através dessa situação, Deus levanta um ministério. Então, dentro da casa do Senhor, nasce a igreja. Nasceu nos cultos quinzenais lá em casa. Comprei um sonzinho, comprei um tecladinho, e aí quinzenalmente a gente chamava alguém para tocar o teclado. Eu tinha um sonzinho pra gente poder pregar lá em cima. Perguntei ao síndico se alguém ouvia, né? O síndico era o termômetro. Alguém reclama de alguma coisa? Não, porque o que tá acontecendo? Não, nada. E aí começamos o culto quinzenal lá em casa. Na verdade, começamos na casa de praia. O primeiro culto foi na casa de praia. As 2 primeiras quinzenas foi na casa de praia. Foi onde eu falei, poxa, tem o terreno aqui de frente, a gente podia comprar esse terreno e fazer a Catedral da Família. Olha só. Como surgiu esse nome assim da família? Por conta disso aí, pastor? Assim, primeiro pela nossa história, pelo que Deus fez na nossa família, literalmente. E surgiu dessa brincadeira. Olha eu olhando pro terreno de frente, falei assim, rapaz, vou comprar esse terreno aí e construir a Catedral da Família. Vamos ganhar as famílias para Jesus. E aí uma amiga falou assim, Deus adora essas brincadeiras para transformar em coisa séria. Falou e pegou, né? Falou e pegou. Sendo que eu volto para Jesus, dando os primeiros passos, e o meu desejo era ser somente um semeador. Tem algo que o senhor falou que é importante acrescentar. O senhor falou que é tímido, né, pastor? Sou muito tímido. Então o senhor a pastorado nunca foi uma ambição do senhor? Nunca foi. Eu sempre sonhei em ser um pregador lá atrás, antes de eu afastar. Mas quando eu volto para Jesus agora, inclusive eu fiz uma oração. Senhor, eu quero voltar até a alegria da salvação. Só ceiar, se assentar à mesa. Eu não quero mais nada com o ministério. E... Em 2023, eu sentado lá em Irajá, pagando minha disciplina, foi um pregador lá, muito conhecido, e ele pregou uma mensagem de Moisés, cara. Ele falou quando Deus se manifesta para Moisés do monte, Moisés está com 80 anos, e aí Deus toma a boca dele, porque eu falava para minha esposa, eu perdi 5 anos da minha vida, perdi minha mocidade, tudo que eu tinha para fazer para Deus passou. Passou, falei, agora eu só posso, eu quero ser pelo menos um contribuinte. Eu quero semear pelo menos no reino. Mas aí, rapaz, essa palavra que esse pastor pregou me acendeu. Que ele falou assim, você está sentado aí com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos, 70 anos, e está dizendo que a tua história acabou? Deus está chamando um ancião de 80 anos. Meu Deus. Aquilo me acendeu, aquela palavra me acendeu. Claro, mano, claro. Me acendeu, eu entendi que Deus estava falando comigo. Eu entendi que não tinha terminado ainda. Mas... coração muito generoso, querendo semear. Eu queria ver, assim, Deus falou para mim que tinha uma geração morrendo por causa de mim, então agora eu quero fazer o inverso. Da vida. Vamos mudar uma geração, né? Mas com muito medo do ministério, sem experiência e tal. O pastor que começou o culto quinzenal com a gente, é um itinerante, foi tocar a itinerância dele, tocar a vida dele, e eu fui lá em Pernambuco, em Abreu e Lima, Ministério de Abreu e Lima, eu tenho um amigo lá, que é um pastorzão, voltou para lá, né? Ele só veio aqui cumprir um propósito. Na verdade, hoje eu entendo isso, que ele veio aqui cumprir um propósito e voltou para onde Deus queria que ele estivesse. Eu fui lá, expliquei a história da Catedral da Família para ele, como surgiu o culto no lar e tal. Ele veio, conheceu a igreja, era o culto quinzenal. Saiu da minha casa e fomos para a Estrada do Tindiba 1282. Porque como... Rio de Janeiro, né, pastor? É isso? Rio de Janeiro, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Então nós fomos para lá e passamos a fazer o culto quinzenal lá. Eu falei, meu amigo, mas a igreja já estava marcada para inaugurar, o pastor resolveu ir tocar o ministério dele. Acho que ficou um pouco receoso, né? Pastoreio.
Eu falei, poxa, eu não tenho como abrir mão desse povo. Tem 15 pessoas lá com a gente, que nós ganhamos para Jesus, que está lá servindo com alegria, está esperando a inauguração da igreja. Ele veio, conheceu, inaugurou a igreja, aceitou o desafio, fez uma mudança, mandou livro. Veio proposto a morar no Rio, sair de Abreu Lima. Vimos apartamento, carro. Tudo irmão, para ele dar ter uma assistência. estrutura. Arrumei emprego pro filho, ia para a esposa. Meu irmão, criamos uma estrutura. Detalhe aqui, começou o ministério na casa dele, foi crescendo. Ele chamou um outro pastor para assumir a igreja. Perceba que não houve nada de intenção de começar. Não. Ele mesmo nunca se viu. Pelo contrário, deu até assim, subsídio, assistência ao pastor que viria, enfim, e de repente cai no seu colo, né, pastor? E aí o pastor veio, inaugurou a igreja em janeiro e ficou uns dias com a gente e falou, eu preciso ir em Pernambuco resolver minha vida. Ele tem uma empresa de ostra, a esposa tinha uma matrícula na prefeitura, tem uma filha que é casada. Ele falou, meu amigo, eu preciso organizar minha vida, segura durante esse período aí. E eu volto de Malicuia. E aí, nesse período, ele foi mandando os livros. Tinha um cachorro muito grande que não dava para vir de avião, o transporte era difícil. Arrumamos um transporte especial para ele trazer o pet deles. Meu Deus. Sim. Rapaz, toda estrutura montada. E ele vinha no dia 28 de fevereiro. Quando foi dia 27, ele ligou e falou que Deus fechou o coração da esposa. Ele ligou chorando muito, 7 horas da manhã, pedindo perdão. Meu. Ele falou, meu amigo, me perdoa, Deus fechou o coração da Rubiene, eu não sei o que fazer. Tô quase indo sozinho. Eu falei, não, é Catedral da Família, meu amigo. Ele, meu amigo, meu coração tá aí, não tá mais aqui. E eu não sei o que. Falei, meu amigo, olha só, fique em paz, cuida da tua família. E a obra é de Deus, Deus vai dar um jeito. Meu. E aí eu tive que me posicionar. Eu entendi que Deus estava me afunilando para mim poder tomar esse posicionamento. E eu fiz uma oração. Poxa, é importante ressaltar, o senhor já tinha sido consagrado a pastor na igreja que o senhor... Não? Lá em Madureira eu fui evangelista. Saiu de lá como evangelista. Saí de lá como evangelista. Eu assumi o trabalho como evangelista. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Fui ordenado a pastor um ano depois, através do pastor Felipe Araújo, isso. que é um amigo do Isso nosso é ministério, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, Palavra Fiel em Austin, um lindo ministério. Né? Ele veio aqui pregar. E eu falei para ele a história do pastor. Falei, poxa, eu não quero pastorear ele. Rapaz, você é o pastor desse povo. Esse povo aí é tua ovelha. Você é o pastor desse povo. Você já é pastor, você tá... Ele falou assim, você tá vindo na contramão. Eu só tentou fugir, mas é verdade. Tá fazendo inverso com você. Você tentou correr, tem gente querendo. E Deus está segurando. Você tá fugindo e Deus está te afunilando para tu poder... Ele falou, se você quiser, eu faço sua ordenação. Ele falou, e eu não vou... Não é reconhecer... Não é te fazer pastor, você já é um pastor diante de Deus. Você já cuida de família. Eu só vou reconhecer aquilo que Deus já fez na tua vida. Que bonito, hein? E aí a gente começou, assumimos o ministério e aí tá virando isso que vocês estão vendo. Em um ano, 4 batismos. Jesus, né? Assim, para essa parte aí, só para poder dar aqui um detalhe importante. Quando ele aqui em off, conversando aqui com a gente aqui em off, né? Ele comentou que em casa fez oração, voltou para Jesus, enfim, ação pública, mas nesse interregno ele foi lá onde ele congregava, né, pastor? Sim. Ficou lá 6 meses lá, pagou a disciplina dele, ou seja, foi lá publicamente. E honra meu pastor até hoje, tá? Viu? Ele vai lá na igreja lá, eu apresento todo mundo como meu pastor, meu líder, meu amigo. Ele voltou onde estava, pagou lá a disciplina, zerou a vida e hoje pastor presidente da Igreja Evangélica Catedral da Família. Pastor, essa igreja, onde fica de fato agora de novo, os cultos, como está agora o ministério família, meu pastor? Nós temos uma história, a história da igreja é muito, muito vinculada à minha história, né? Tudo muito rápido. Nós construímos a igreja em 3 meses, meu amigo. Deus me deu uma palavra na mesa de casa e falou para mim a seguinte palavra, no meu devocional, 7 horas da manhã. Ele falou, você está construindo um palácio para morar e eu tenho que ser adorado na sua casa. E eu entendi o que Deus estava fazendo, Deus estava requerendo de mim, porque eu morei num 2x3. Eu e minha esposa, meu irmão, viemos muito de baixo, Deus mudou nessa história. E eu entendi o que Deus estava requerendo de mim. E eu falei, Senhor, eu vou fazer uma oferta do Senhor. Esperei a Andressa acordar, não fui trabalhar nesse dia e falei com ela, Deus falou comigo essa manhã. Falou o quê? Eu falei, nós estamos construindo um palácio para morar e ele tem que ser adorado na nossa casa. E aí ela começou a chorar.
Eu falei, por que tá chorando? Ela, porque eu também senti isso. Deus mudou nossa história. E o que você vai fazer? Eu falei, eu vou comprar um terreno, vou construir uma igreja e vou dar para o pastor fulano de tal tocar. Aí ela falou assim, foi isso que você sentiu de Deus? Eu falei, sim. Eu falei, e você? O que você pensa? Ela falou assim, se Deus falou com você, eu estou contigo. Eu falei, mas eu vou mexer na nossa economia. Eu vou mexer no nosso patrimônio, eu vou tirar da nossa economia. Ela falou assim, Deus que mudou nossa história. Então, eu comprei o terreno na estrada do Tindiba e aluguei o espaço, o culto quinzenal, mas já pensando em construir o templo. Quando inauguramos a igreja, eu falei assim, inaugurei a igreja, falei, a gente fica um ano aqui. Ano que vem a gente já vai cultuar no templo próprio. Meu Deus. Então, assim, a história da Catedral da Família é muito vinculada à minha, né? É tudo... Meu irmão, Deus tem muita pressa naquela obra, Deus tem muita pressa naquele ministério. Fiz um projeto, começamos a obra em 3 meses, nós inauguramos o templo. Meu Deus. Eu estive lá, o Wallace, no culto lá uma vez, voltarei lá com certeza. Vai sim. Um culto dinâmico, uma igreja viva, pastor com essa empolgação toda, assim, olha o ambiente. Você que mora ali por perto, não perca a oportunidade de ir lá na Catedral da Família, Rua da Tindiba. Estrada do Tindiba, 1515, Jacarepaguá. Fica ali entre o Pichincha e a Taquara, né? Dias de culto ali, pastor. Dias de culto, quinta às 20 horas e domingo às 19 horas. Maravilha, que benção, mano. Ufa, que história, mano. Assim, que história. Se isso não edificar a tua vida, tem algum problema no rótulo. Tem algum problema de fabricação. Que o Senhor te abençoe. Que história é essa, pelo amor de Deus? Que o Senhor te edifique com essa história, porque eu tô saindo daqui, pastor, muito edificado. Na verdade, a gente que tá na obra, a gente precisa desses combustíveis pra gente continuar, né? Porque não é fácil, mas é o Senhor que nos faz isso, é presenteiro no amanhã, né? Amanhã, que de repente a gente achava que era só uma conversa, saiba que o Senhor edificou a minha casa, né? Nossa história. Tô extasiado aqui, de verdade, assim, né? Cheio de Deus, feliz da vida. Esse Deus é maravilhoso, que transforma a história, assim, faz o improvável se tornar realmente um expoente. E ao final de tudo, meu pastor, a honra, a glória e o louvor pertencem ao nosso Deus, né? Tudo se cumpre o que a Bíblia diz. Ele tira o pobre do monturo e faz sentar entre os príncipes. Deus é o Deus da nossa história. Esse aqui programa, pastor, Histórias que Edificam, ele nasceu com essa compreensão. Deus se manifesta de várias maneiras. Glória a Deus. Dentre elas, através da história das pessoas. Né? Repito aqui de novo, né, pastor? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ou seja, olhe para a vida deles e vocês verão as digitais de Deus. Né? Glória a Deus. E aqui hoje, na sua vida, na sua história, estamos percebendo essa boa, poderosa, incomparável mão de Deus que opera, que trabalha, aquele que começou a boa obra aperfeiçoa, porque há um poder dele que nós opera, né? Glória a Deus. Portanto, não cabe vanglória, soberba, altivez, somente render a ele. Eu falo lá que se o dia que eu me achar alguma coisa, Deus me abate. Maravilha. Deus me pegou no meio do nada. Feliz. E certamente, né, ela se vê com o senhor e com a sua digníssima esposa para convidá-la aqui para ouvir a história na perspectiva dela, né? Assim, ouvimos o senhor aqui, o seu lado, vai mas fazer o Brasil chorar. Será que certamente a história dela é forte. Eu quero, assim, com certeza, assim, em breve, fazer esse contato com o senhor e com ela e marcar aqui para ouvir esse lado dela também, né? Que ele também tem uma coluna que está presente. E eu sempre falo que lá não tem... A Catedral da Família não é sobre o pastor Marcelo. É sobre a diaconisa Andressa. Olha que benção, maravilha, né? Glória a Deus. Deixa aí uma dica para quem nos ouve, quem nos vê no horário que estiver vendo. Existe, então, segunda chance? Existe um reconstruir de Deus para quem está com tudo destruído? Sim, meu pastor. O que eu quero dizer para alguém que está nos ouvindo nesse momento é que há esperança para a sua vida, para a sua história. Deus é Deus de família. De repente você está aí nos ouvindo e achando que já era, que a tua história acabou. O único interessado nisso é o diabo, é Satanás. Deus é Deus de restauração, Deus é Deus de perdão e Deus é Deus de segunda oportunidade. Crê em Deus, espera nele e mais ele fará. Amém. Maravilha, que benção. Obrigado, pastor. Glória a Deus, obrigado, meus amigos. Deus abençoe, tá? Amigo, agora aí esse anúncio, né? Porque sabe que uma obra dessa aqui não se faz sozinho. Tudo que o senhor está vendo aqui, tudo nasceu no coração de Deus e Deus. Graças a Deus, Deus tem trago, né, pessoas
precisa de buffet, doce, todos os tipos de doce, variedades. Nós somos suspeitos, nós somos formiga, doce da Rapa. Se você quiser entrar em contato, tem o Instagram dela aí na tela, o número do telefone é 2198-501-7427. Entre em contato, tá? Nós temos também a Capaz Obras e Reformas. Sou suspeito em dizer, né? Mas Capaz Obras e Reformas, a gente trabalha com obra de alto padrão, né? Gestão profissional de obra. A obra tem duas dores, eu costumo dizer, né? É o problema do prazo e o problema do financeiro. Então a gente trabalha muito com gestão para as pessoas não passarem por o sonho não se tornar um pesadelo, né? Então você que precisa de organização, de uma obra de alto padrão, entre em contato com Capaz Obras e Reforma. O telefone é 022 99903 9786. Nosso próximo patrocinador, né? Nossa Ótica. Você conheceu a história, né, do nosso amigo Jorge, uma história forte, tá, muito pastor? forte. Depois eu forte, convido vocês a irem lá no YouTube escutar a história do Jorge, também é muito edificante. Nossa Ótica também nasceu no coração de Deus, um projeto que Deus financia para ele levar também, né, o amor de Deus para muitas pessoas. Pastor, até na África chegou a Nossa Ótica lá, mano. Glória a Deus. Um trabalho muito bonito assim. E a maior propaganda tá aqui. Olha aí. Não usava óculos, olha lá, como é que tá agora. Quer ampliar a visão? Nossa Ótica. Nós temos várias lojas, tá? No Rio de Janeiro. Você quiser entrar em contato com a loja de Madureira, 021 998 17 7483. Todas as dicas tá aí na barra da sua tela. Próximo patrocinador, glória a Deus. Gente, mais novo patrocinador é a Ana Azevedo. Nós tivemos aqui na semana retrasada, né, com seu esposo. Foi uma conversa primorosa e também um outro projeto. Você vê que Deus, ele dá o projeto para financiar, na verdade, levar o evangelho. E digo, né, aqui de maneira muito assim, pontual. Não houve, de fato, nenhuma ação assim articulada, pastor, de network, de convidar, de chamar. As coisas foram acontecendo em função da boa mão de Deus. Aí, né? Opa, vamos aí agora. E já deixar para aproveitar esse ensejo, né? Você que tem vontade de financiar, de ajudar, né, nessa obra, nosso objetivo aqui é levar essas histórias que vão mudar a vida de famílias, de pessoas, para transcender o mundo aí. Se você tem vontade, entre em contato, vai estar aí na barra o telefone, o Pix, se você quiser também nos ajudar, para nós mantermos aqui. A Ana Azevedo foi nosso próximo patrocinador. Mais uma vez, agradecer aqui ao Estúdio Nice 4 pela recepção, por esse programa. Pastor Marcelo, gratidão, Senhor, por estar aqui, viu? Muito obrigado pelo seu tempo, disponibilidade. Que o nosso Deus te abençoe muitíssimo e te leve a lugares inimagináveis. Em nome de Jesus. Certamente que Deus tem para o Senhor ainda hoje não é capaz de mensurar e de aquilatar. Creio. Surpresas dele virão aí em nome de Jesus, viu, meu amigo? Aleluia. Pode aí encerrar e falar para a final, né? Seguir, certo? Vamos orar. Vamos. Acho que é só oração, não precisa mais nada. Né? Glória a Deus, é verdade. Pai, nós te adoramos. Obrigado. Glória a Deus. Porque antes que houvesse esse dia, o Senhor já era. O Senhor já estava e não há quem possa escapar das tuas mãos. Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque estamos aqui disponíveis a fazer a tua obra. E isso Deus. É permissão do Senhor. Deus, queremos te agradecer pela vida do teu filho. Se Deus, disponibilizou, está aqui Jesus. conosco Verdade, para fazer, o Senhor, o ID. Ele está aqui também, sendo, o Senhor, propagandista da tua palavra, sendo assim, uma voz profética. E eu tenho certeza, ó Deus, que esse testemunho vai mudar o cativeiro de muita família, muitas famílias. Eu te peço, Senhor, leva essa história além do que a gente pensa ou imagina. Transcende aí, Senhor, as fronteiras desses países, que o Senhor possa mudar a vida de pessoas. E eu te peço uma bênção especial nessa manhã pela vida do pastor Marcelo. Em nome de Jesus. Ó Deus, se ele pensa, se ele planeja algo, confirma. Sim, ó Deus, que essa igreja seja apenas a sede, mas Glória que venham, ó Pai, frutos dessa semeadura. Aleluia. E que o Senhor possa levantar pastores para auxiliar, levantar um ministério fiel, a unidade esteja estabelecida naquele lugar. Ó Pai, o teu filho tem se disponibilizado e se levantado, e o diabo não tem sido, Senhor, não tem ficado satisfeito com isso. É verdade. Mas nós neutralizamos, no nome de Jesus, toda obra, toda ardid de Satanás contra esse ministério e essa família. E queremos te pedir que 2025
o teu filho viva ainda o que ele nunca viveu. Aleluia, que 2025, esse ministério, essa catedral, viva algo que nunca viveu. E Glória que o a teu Deus. espírito nunca se aparte daquele lugar. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Um abraço, gente. Cada Um abraço, paz. paz.